Pensei muito antes de decidir se deveria ou não compartilhar isso, mas achei que poderia usar alguns conselhos, então decidi publicar. Minha namorada, a quem chamarei de Wendy, e eu temos 26 anos, e somos ou éramos, um casal pelos últimos 4 anos e meio. Nós nos conhecemos no centro de convenções enquanto trabalhávamos em um evento lá. Naquela época, ambos tínhamos acabado de começar nossos primeiros empregos após a faculdade e havíamos nos mudado recentemente para a área onde vivemos agora. Trocamos cartões de visita e deixamos por isso mesmo. No domingo, após o evento, eu não conseguia parar de pensar nela, e decidi enviar uma mensagem perguntando se ela gostaria de sair para tomar algo um dia. Ela respondeu imediatamente dizendo que sim, e perguntou em que dia eu estava pensando. Perguntei se poderia ligar para discutir e ela respondeu, claro. Liguei e conversamos por mais de 90 minutos. Descobrimos que tínhamos muitas coisas em comum. A conversa fluiu tão bem que eu sabia que algo especial estava por vir. Marcamos um encontro para quarta-feira à noite em um lugar próximo ao apartamento dela, embora morássemos na mesma área geral. Nossos apartamentos ficavam a cerca de 35 minutos de distância, então decidi ser cavalheiro e ir até ela. O primeiro encontro era para ser apenas um drink, mas nos demos tão bem que acabamos jantando e ficando no local até quase o horário de fechamento. Nada aconteceu entre nós naquela noite, mas eu sabia que da próxima vez haveria faíscas, e estava preparado e ansioso por isso. 3 dias depois, nos encontramos novamente para jantar, mas desta vez, após o jantar, acabei passando a noite no apartamento dela. Na verdade, fiquei até o final da tarde de domingo antes de ir para casa. Eu não queria ir embora, mas precisava trabalhar no dia seguinte. Só posso dizer que saí de lá completamente exausto e sem munição, se é que você me entende. Depois disso, nos tornamos oficialmente um casal. Nossa química física sempre foi incrível. Pelo menos, era para mim. Sempre nos demos muito bem, gostávamos genuinamente da companhia um do outro e nunca brigávamos. Pelo menos, até recentemente. Após 4 anos e meio de relacionamento, que eu considerava ideal, achei que era o momento certo para pedir Wendy em casamento. Nós já havíamos conversado sobre casamento várias vezes, e ambos concordávamos que queríamos nos casar um dia, então pensei que seria algo fácil. O momento parecia perfeito. Eu sabia que ela não gostaria de chamar muita atenção, então não planejei nada extravagante, mas algo especial e privado. Fiz reservas em um dos restaurantes favoritos dela, e após o jantar, pedimos café e sobremesa. Foi nesse momento que tirei a caixinha do anel e entreguei a ela. Ela perguntou o que era e eu respondi, acho que você sabe. Ela abriu a caixa e pude ver pelos olhos dela. Ela estava chocada. Pensei que fosse pelo tamanho da pedra, já que realmente investi bastante, mas não. Eu estava errado. Ela estava chocada, mas não pelo tamanho do diamante. O que ela fez a seguir começou a espiral que acabaria com nosso relacionamento. Ela olhou para mim e disse: Eu não estou pronta para isso. Não. Nós não estamos prontos para isso. Em seguida, fechou a caixa e devolveu para mim. Eu não estava esperando essa reação. Não estava preparado para isso. Fiquei sem palavras. Ela percebeu minha decepção e rapidamente começou a dizer que queria se casar comigo um dia, mas que agora não era o momento certo. Ela disse que não era o momento certo para nenhum de nós. Vendo que eu não estava lidando bem, ela veio para o meu lado da mesa e começou a me beijar, dizendo quanto me amava, afirmando que o casamento não era necessário para continuarmos nos amando. Ela disse algo como: Deveríamos apenas aproveitar as coisas como estão, já que nosso relacionamento tem sido tão bom. As palavras dela não me animaram, e permaneci em silêncio na maior parte do tempo. Terminamos a refeição e voltamos para o apartamento dela. No caminho, ela tentou me fazer falar, mas eu continuei calado. Não estava bravo nem fazendo silêncio como punição, eu apenas precisava processar tudo. Quando chegamos ao apartamento, ela começou a me acariciar. Eu disse que não estava com vontade, mas ela insistiu e tirou todas as roupas, começando a me despir também. Eu resisti no início, mas ela começou a fazer coisas que não pude resistir, então deixei acontecer. Pensei comigo mesmo, pelo menos isso vai aliviar um pouco do que aconteceu. Mas não fiz nada de volta. Foi uma boa noite, mas eu ainda estava abalado pela rejeição. Quando você pede alguém em casamento, é algo sério, real. Mas e agora? Eu precisava pensar, queria ir embora e dar espaço para mim mesmo. Era sábado e ela havia planejado passarmos o dia juntos, mas disse que precisava de um tempo sozinho e iria embora. Ela ficou chateada, não queria que eu fosse embora, mas eu disse que precisava ir, e finalmente ela me deixou ir. Fui direto para casa e fiquei pensando em como as coisas deram tão errado. Ela me ligou pelo menos meia dúzia de vezes para saber se eu estava bem, se nós estávamos bem, ou se eu precisava de algo. Eu percebia que ela estava preocupada com a forma como eu estava lidando com tudo. Para ser sincero, eu não estava feliz. Embora fosse bom receber a atenção dela, algo havia mudado no nosso relacionamento. Eu não sentia mais o mesmo por ela agora.
foi a primeira vez que comecei a ter dúvidas, e a pensar que, talvez, ela não fosse a pessoa certa para mim. No domingo, ela veio até minha casa e imediatamente fomos para a cama, depois passamos o dia na piscina. As coisas pareciam normais, mas tudo parecia estranho. Na semana seguinte, ela me ligava todos os dias no trabalho para saber como eu estava. Ela estava preocupada que eu estava me distanciando dela. E honestamente, ela tinha motivos para isso, porque eu estava, sem perceber, me desconectando. Na sexta-feira, ela veio para minha casa e planejamos passar o fim de semana juntos. Naquela noite, saímos com alguns amigos e tivemos um bom tempo. No sábado, passamos a manhã na piscina e depois fomos a um bar esportivo para assistir ao jogo de beisebol. Quando voltamos, ficamos aconchegados, prontos para relaxar no sofá enquanto discutíamos o que assistir na Netflix. Do nada, ela se aproximou de mim, me beijou com força, e disse: Sim, sim, amor. Eu sabia o que ela queria dizer, mas perguntei do que ela estava falando. Ela respondeu: Sim, eu vou casar com você. Eu não estava esperando por isso. Olhando para trás, talvez eu devesse ter dito sim, e seguido em frente. Mas eu não fiz isso. Em vez disso, eu disse que tinha pensado sobre nós e cheguei à mesma conclusão que ela na semana passada, que não era o momento certo e que deveríamos esperar mais um pouco. Eu esperava que ela lidasse com isso como eu fiz, e que tivéssemos uma conversa civilizada. Mas, não. Fui pego de surpresa quando tivemos uma grande discussão. Ela perguntou por que eu tinha mudado de ideia. Eu disse novamente que concordava com a resposta inicial dela, e achava melhor manter as coisas como estão por enquanto. Ela me disse: Jesus, você está guardando isso contra mim porque eu precisei de um tempo para pensar sobre a maior decisão da minha vida. Eu disse a ela que, na semana passada, ela não havia me dito que precisava de tempo para pensar. Ela foi clara e disse sem rodeios, não. E agora, eu estava concordando com ela. Discutimos sobre isso por alguns minutos e ela começou a ficar furiosa. Em um certo momento, ela parecia estar prestes a explodir. Então, ela se levantou e saiu para fora. Eu me levantei para segui-la, pensando que ela só tinha saído para tomar ar, mas, em vez disso, ela já estava no carro. Ela me lançou um olhar de desprezo e saiu acelerando rua abaixo. Ela nunca havia mostrado esse lado feio antes. Eu fiquei atordoado. Foi como um grande sinal de alerta. De tudo o que aconteceu, esse olhar de desprezo foi algo que realmente me incomodou. Admito que fiquei mais do que um pouco irritado com a reação dela, e não liguei nem mandei mensagens para ela naquela noite, nem ela me contatou. No domingo, eu estava pensando em ligar para ela, mas pensei, vamos ver quanto tempo ela consegue ficar sem me ligar. E talvez um tempo para esfriar a cabeça fosse bom para nós dois. Quando não ouvi nada dela até às 6 da tarde, deixei uma mensagem, e depois, mandei uma mensagem de texto por volta das 9 da noite de domingo. Ela finalmente me ligou de volta por volta das 22h30, e acabamos conversando até depois da meia-noite. Na ligação, decidimos, ou melhor, ela decidiu, que precisávamos de um tempo separados para recalibrar nosso relacionamento. Eu aceitei, mas isso me deixou desconfortável, e comecei a questionar ainda mais as coisas entre nós. Passamos a semana seguinte separados. No entanto, Wendy me ligava pelo menos uma vez por dia. Em todas as ligações, ela dizia o quanto sentia minha falta e me amava, mas não parecia estar com pressa de acabar com nossa separação. A bola estava no campo dela agora. Decidi que não imploraria para recomeçar nada. E isso teria que vir dela. Mesmo assim, achei que as coisas estavam bem e que voltaríamos ao normal em pouco tempo. E isso me leva a antes de ontem, quando, do nada, recebi uma mensagem de uma amiga de Wendy, que chamarei de Débora. Ela disse que precisava me contar algo e perguntou se eu tinha tempo para uma ligação. Ela nunca havia me ligado antes, então eu liguei de volta imediatamente pensando que fosse algum tipo de emergência. Quando atendeu, ela disse que tinha algo pessoal para me contar e queria fazer isso pessoalmente. Perguntei se ela poderia me dar uma pista, mas ela disse que preferia esperar até nos encontrarmos cara a cara. Eu não conseguia esperar para ouvir o que ela tinha a dizer, então concordei em encontrá-la naquela noite em um bar local. Quando nos encontramos, ela me contou que na última semana, Wendy estava saindo com um cara que ela conheceu no trabalho, a quem chamarei de Randy. Ele trabalha para uma empresa que tem alguma conexão com a empresa de Wendy e recentemente se divorciou. Segundo Débora, ele vinha dando em cima de Wendy há meses, e ela finalmente saiu com ele naquele sábado, quando deixou minha casa. Eu contei a Débora que Wendy e eu tivemos uma grande discussão naquela noite, e ela saiu do meu apartamento irritada. Débora disse que sabia porque Wendy havia contado ao grupo de amigas sobre isso. Segundo Débora, depois de sair do meu apartamento, Wendy se encontrou com esse tal de Randy em algum lugar e acabou passando o fim de semana inteiro com ele. O fim de semana inteiro. Isso explicava por que Wendy não me ligou até tarde da noite de domingo e por que pediu um tempo separados. Eu fiquei furioso e soube que nosso relacionamento tinha acabado, pois não havia volta depois disso.
Débora me disse que sabia que isso provavelmente acabaria com a amizade dela com Wendy, mas ela não se importava, pois não podia viver consigo mesma sabendo que eu estava sendo enganado dessa forma. Ela também me contou que as outras amigas de Wendy sabiam disso, incluindo detalhes, e me alertou para ter cuidado ao falar com elas. Eu acreditei em Débora porque ela é uma pessoa honesta e a única do grupo de amigas de Wendy que parecia decente. Débora disse que ficou chocada com as escolhas de Wendy e não falou mais com ela desde que descobriu isso. Ela também disse que não diria nada a Wendy até que eu tomasse alguma atitude sobre a situação. Agradeci a ela e disse que a manteria informada. Depois, seguimos nossos caminhos. Naturalmente, fiquei muito abalado com tudo isso e passei o resto da noite com uma sensação de raiva e perda enormes. Ontem, no trabalho, Wendy me ligou 3 vezes e deixou mensagens, mas eu não respondi. Queria esperar até estar sozinho em casa para falar com ela, já que eu planejava terminar com ela pelo telefone. Estava furioso naquele ponto, e não queria estar perto dela. No caminho para casa, imaginei diversos cenários e sabia que a primeira coisa que ela faria depois que eu terminasse seria vir direto para minha casa. Para evitar uma confrontação, fui para casa, arrumei uma mala e reservei um quarto em um hotel perto do meu trabalho. Acabei ligando para ela por volta das 7. Quando ela atendeu, perguntou onde eu estava e por que não havia retornado às ligações naquele dia. Eu estava furioso e não perdi tempo com conversa fiada. Disse a ela que sabia que ela estava me traindo com Randy. Ela ficou completamente em silêncio, mas pude ouvir sua respiração pesada. Quando ela não disse nada, eu disse que estávamos acabados e desliguei na cara dela. 1 hora depois, ela me ligou e deixou uma mensagem dizendo que estava no meu apartamento perguntando onde eu estava. 15 minutos depois, ligou novamente, dizendo que estava dentro do apartamento e que ficaria lá até eu voltar para casa. Durante toda a noite, ela continuou ligando e mandando mensagens, chorando e dizendo que podia explicar tudo, afirmando que o relacionamento dela com Randy não era o que eu pensava. É assim que as coisas estão entre nós enquanto escrevo isso. Estou aliviado por tudo ter terminado, mas acabei de perceber o enorme vazio que agora tenho na minha vida. Eu realmente amava. E continuo me perguntando, fiz a coisa certa? Desisti cedo demais? Eu sei que não posso voltar atrás, mas a dúvida persiste. Um casal pode superar isso? Eu não consigo. Ainda amo e realmente não consigo imaginar a vida sem ela, mas também não consigo imaginar estar com ela depois do que ela fez. Me sinto perdido e confuso. Aqui estou eu com uma atualização. 7 semanas se passaram, e contra o conselho da maioria de vocês, decidi me encontrar com Wendy para ouvir o lado dela da história. Queria ver o que ela tinha a dizer e se seria honesta comigo. Nos encontramos 3 dias após minha primeira postagem, em um parque onde costumávamos caminhar. Sentamos em uma mesa de piquenique em um dos pavilhões, longe o suficiente das pessoas para ter privacidade, mas ainda visíveis, para que as coisas não saíssem do controle. Cheguei 15 minutos atrasado e ela já estava sentada no banco, me esperando. Eu podia ver que ela estava nervosa quando se levantou para me abraçar. Eu a abracei, mas não como costumava fazer, mas como o tipo de abraço que você dá a um primo distante que não vê há anos. Ela imediatamente começou a dizer que estava muito arrependida e que não era sua intenção. Disse que o relacionamento com Randy não era o que parecia, e que eles só começaram a conversar depois que começamos a ter problemas, após ela recusar minha proposta. Engraçado, eu não sabia que estávamos tendo problemas. Então pedi que ela me dissesse a verdade sobre o relacionamento deles. Ela disse que era apenas uma amizade e que eles confiavam um no outro em momentos difíceis. Perguntei há quanto tempo ela falava com ele, e ela disse que se conheceram no trabalho no ano passado e que haviam conversado algumas vezes ao longo do ano. A amizade cresceu quando ele começou o processo de divórcio. Ela disse que nunca me contou sobre ele porque não achava que era algo importante. Ele era só mais alguém com quem ela lidava no trabalho. Perguntei quando essa amizade se tornou algo mais. Ela disse que foi depois que ele se divorciou, quando ele desabafou com ela durante uma conversa por telefone. Ela disse que tiveram uma boa conversa, e foi isso que a fez ligar para ele depois que eu retirei minha proposta de casamento. Perguntei até onde ela havia levado as coisas com ele. Ela disse: lugar nenhum. Eu não dormi com ele, se é isso que você quer saber. Em seguida, perguntou como eu sabia sobre ele. Menti e disse que a segui naquela noite quando saiu do meu apartamento e a vi entrando na casa dele. Quando ouviu isso, sua expressão facial mudou completamente e pude ver que ela estava desconfortável. Disse a ela que esperei do lado de fora da casa dele, mas ela não saiu. Voltei na manhã seguinte e o carro dela ainda estava lá. Nesse ponto, ela começou a chorar e a olhar para longe, esfregando as mãos nervosamente. Perguntei, por que mentir? Por que não simplesmente ela me diz a verdade? Ela disse: Você sabe por quê, eu não queria te perder. Chorando muito agora, ela admitiu que os dois tinham se envolvido fisicamente, mas minimizou dizendo que não era nada sério. Bem, em outras palavras, isto foi o que ela disse. Nós não fizemos sexo real. Eu apenas rocktuá nele algumas vezes.
Eu nem me dei o trabalho de responder, eu apenas balancei a cabeça com desgosto. Ela continuou pedindo desculpas e disse que cortou todo o contato com Randy, além de estar disposta a pedir demissão se eu quisesse. Disse que não havia chance de voltarmos a ser um casal depois do que ela fez, e que o único motivo para encontrar com ela era para termos um encerramento. Ela insistiu, tentando me convencer a recomeçar e a construir a família com que sempre sonhamos. Quando ela disse isso, eu já tinha ouvido o suficiente e me levantei para ir embora. Ela implorou para que eu ficasse. Eu recusei, mas dei-lhe um último abraço e desejei tudo de bom antes de ir embora, deixando-a ali sozinha e chorando. Mais tarde, naquela noite, ela me mandou uma mensagem agradecendo por ter me encontrado com ela e perguntando se poderíamos continuar amigos. Minha resposta para isso é não, mas nem me dei ao trabalho de responder, pois ainda estava atordoado com os detalhes que descobri. No dia seguinte, liguei para Débora para agradecê-la novamente por me alertar sobre o que estava acontecendo e para contar como deixei as coisas com o Andy. Contei a Débora que o Andy não sabia que foi ela quem me contou, porque eu disse ao Andy que a seguia até a casa de Randy. Falar com Débora foi muito reconfortante, e acabamos ficando no telefone por mais de 1 hora. Antes de terminar a chamada, ela sugeriu que tomássemos um café algum dia, e nos encontramos no sábado seguinte. Nós nos demos muito bem e estamos saindo desde então. Não contei ao Andy sobre isso, mas Débora contou, e isso acabou com a amizade delas. Débora disse que não se importa, pois já tinha decidido cortar laços com o Andy. Desde então, o Andy tentou entrar em contato comigo algumas vezes, mas não respondi e nem pretendo. Estou indo devagar com Débora, mas já consigo perceber a diferença entre ela e o Andy. Débora é uma pessoa de alta qualidade, ao contrário de Andy, que acabou não passando de restos descartáveis. Antes de encerrar, quero agradecer a todos que responderam. Seus comentários me ajudaram a passar por esse momento difícil, e sou muito grato por isso. Isso nos traz ao fim dessa história. Dê like e se inscreva no canal para mais histórias.